Fala galera, tá começando mais um Horror no Ar, o podcast de terror feito de fãs para fãs. E hoje iremos falar de uma pequena joia escondida assim entre o horror dos anos 70, que é o Messiah of Evil, que foi lançado no Brasil como Zumbis do Mal, eu acho. Um filme de 1973 de um casal de diretores, que é o Willard Huyck e Gloria Katz. E hoje, para completar o cast comigo, tá a Bianca. Oi, gente. E o David, né, lá do Pinguim Dançarino, que é nosso convidado fixo. Oi, gente, prazer estar voltando aqui de novo e, porra, finalmente podendo falar de um filme setentista que dá um banho, assim, nessa leva que a galera fica chamando de Panzerhunter. Proibido essa palavra aqui. E hoje também tem uma convidada muito especial aqui para fortalecer nosso episódio, a Beatriz Saldanha, que ela é pesquisadora e curadora de cinema de terror e também cineasta. Ela teve um curta, acho que foi ano passado, né, no Fantaspoa, o Jerome, um conto de Natal. É isso. E apresenta aí pra galera aí. Então, gente, boa noite. Meu nome é Beatriz Saldanha. Como ele falou, eu sou pesquisadora. Acabei de entrar no doutorado. Vou fazer um trabalho sobre horror francês. E passei 5 anos longe da academia e estou voltando agora. Mas nesse ínterim, eu vim trabalhando bastante com curadoria de festivais, e também com júri de festivais. Escrevo bastante para catálogos de mostras também, para encartes de DVD. E, enfim, tem uma página na internet chamada Revista Le Diabolique, que tá, coitada, faz muito tempo que tá largada, mas eventualmente eu posto alguma coisa. E é isso. Ah, tá, e o filme, né? Então, eu fiz um curta ano passado. Foi o meu primeiro curta-metragem, curta caseiro, fiz durante a pandemia e passou no Fantaspoa do ano passado. E depois começou a integrar uma antologia chamada Antologia da Pandemia. E tem para locação. Quem quiser ver online, dá para assistir. Eu consegui ver ele ano passado no Fantaspoa, que eu fiz uma maratona de várias coisas, assim, bem da hora. Bom saber que dá pra alugar ele, porque eu procurei no YouTube e não achei. Tem nas plataformas, acho que aquela da Apple, Now, essas coisas assim, de locação de filmes. Eu também procurei ele no YouTube uma época, acho que a Beatriz nem lembra, mais uma vez eu fui me indigar no Instagram dela, onde é que tá o curta aí, que eu vi várias vezes e não tava achando e tal. Aí ela me contou que tava fazendo parte da antologia da pandemia também. Eu queria, às vezes eu fico pensando, nossa, eu devia ter deixado, né, tipo, não ter entrado na antologia para o pessoal ter mais acesso, né, mas ao mesmo tempo é legal também. A gente passou num festival internacional, Chattanooga, que é um festival super legal nos Estados Unidos, e deu uma bela circulada, assim, então, que talvez não tivesse circulado tão bem se ele tivesse avulso, né, se fosse um curta-metragem sozinho, mas, então ele fez uma trajetória legal como segmento de antologias. Só de poder falar que você tem um filme pra alugar, assim, já é uma coisa foda. Sim, gente, foi É muito muito louco. chique, Foi né? muito louco. Foi tipo assim, da noite pro dia, eu simplesmente tinha um filme, as pessoas estavam falando sobre ele no Letterboxd, eu fiquei tipo, que? Como assim, né? É muito doido isso. E pra falar a sinopse do filme, pra quem não conhece, tiver ouvindo nós, fala sobre uma mulher chamada Arlette, que o pai dela tá perdido faz um tempo que ele não manda cartas. Ele tava vivendo numa cidadezinha no litoral da Califórnia e ela resolve ir atrás dele, mas chegando na cidade as coisas ficam meio obscuras, assim, pra não dar spoiler. Pra começar, assim, o filme sugere que é zumbis do mal, assim, tal, aí você pensa que é sobre zumbis, mas que nem nós tava falando, acho que ele tem uma vibe bem Lovecraft, né? Não, ele é bem diferente mesmo, né? Tipo, quando eu vi o pôster e umas imagens, né, pra pesquisar o filme pra baixar, o pessoal um pouco maquiado, com aquela maquiagem pálida, né? Eles estarem sempre em cima de pessoas nas imagens que eu via, também me levou a crer que era um filme de zumbi, sabe? Aí depois eu fui lendo e eu vi que muito do esforço do marketing póstumo do filme, né? Ele até foi lançado com outros títulos depois, tipo Dead People e tal, era justamente pra tentar ganhar o público dessa galera, né? Porque a franquia do Noite dos Mortos-Vivos, né? O Night of Living Dead tava em
alta e o pessoal apostava muito nisso, assim. Mas ele é bem diferente mesmo. Ele é muito mais um terror social, né? Se a gente for parar pra pensar. Tipo, ele é tanto sobre aquela cidade e aquelas pessoas e como elas estão mudando, né? E se radicalizando e tal, quanto a religião e o processo de formação daquela cidade, né? Não sei se vocês tiveram muita essa impressão, assim, quando vocês estavam vendo o filme também. Sim, acho que sim. Mas o zumbi, ele é bem associado nessa coisa do horror social, né, porque eu acho que, como geralmente fala de um grupo de pessoas, né, então acho que, assim, dá pra você fazer, tipo, análises bem interessantes, até o próprio Romero, né, obviamente é, tipo, um dos maiores representantes dessa coisa do horror social, ele até fez isso de forma bem explícita, né, tipo no Dawn of the Dead. E mas enfim, mas eu acho que é que a gente tá acostumado, né, com aquela coisa do zumbi, aquele morto-vivo justamente consagrado pelo Romero, né, mas eu acho que tem várias, eh, representações de zumbis, né, que tem aí, e esse eu acho que é bem interessante, porque a maquiagem realmente é mínima, né, é basicamente uma lágrima que fica escorrendo uma lágrima de sangue, né, e fica escorrendo mas tem essa coisa que eu acho que é muito intrínseca ao zumbi, que é essa coisa da despersonificação, né, de você perder a identidade e as pessoas começarem a agir em bandos, né, e isso eu acho muito interessante. Tem também vários filmes de ficção científica, tipo Invasores de Corpos, que é você perder a sua personalidade, né, e ficar zumbificado, vamos dizer assim. Mas eu acho interessante até que os próprios personagens, que não são zumbis, eles meio que se comportam assim, né, tipo aqueles jovens que ficam perambulando meio sem rumo, assim. Então acho que tem um paralelo, assim, também com quem é zumbi de fato, né, não sei. Vejo mais ou menos assim. A maquiagem no filme me lembrou também muito o The Omega Man, que é um filme de 71 também, que o filme foi rodado em 71, não sei se foi inspiração. Mas essa parada de zumbi ser uma metáfora social já é, tipo, normal, né, acho que é poucos filmes que fogem desse tema, assim, né. Apesar que eu acho que todos os outros filmes zumbis, essas coisas, eles sempre, quando eles vão falar do social e essa transformação, né, com a Bia já citou. Pode chamar de Bia? Não sei, né? Pode, claro. Ah, tá. Como a Bia já citou, ela tem essa codificação, né, da pessoa perder a identidade, porque é muito do valor americano, né? Tipo, eles são esse liberalismo radical em que o suprassumo de quem você é concentrado na filosofia do indivíduo, né? E, tipo, quando você tem essas forças que elas tomam a identidade das pessoas, elas sempre são externas. Então, é uma maldição, ou ela é uma coisa que não necessariamente se forma no país. Só que uma coisa que é legal é que nesse, né, ele traz esse contexto meio bíblico, e aí eu acho que mistura com outras codificações que a gente vê bastante no cinema americano, sabe? Essa coisa messiânica que o estadunidense gosta muito, até a própria imagem do, não sei se eu posso falar vilão, né, mas da entidade do filme, ela é muito associada a um ideal americano, né? Tipo, ele é esse pregador, sabe? Me lembrou muito o vilão do Poltergeist 2 até. Então acho que é interessante que o filme também trabalha isso. Ele tem esse social e esse religioso, mas o jeito que ele retrata isso é muito específico da sociedade norte-americana, sabe? Sim, sim. E até essa coisa do estrangeiro, né? Que ele é um cara que aparece na cidade, né? Tô contando spoiler já, mas enfim, não sei. Mas enfim, tem essa coisa do estrangeiro e assim, eu preciso confessar um segredo, que eu nunca li Lovecraft, mas eu ouço muito falar, da questão até do preconceito, da xenofobia, né, com aquele que vem de fora e tal. E eu acho que até isso, de certa forma, acho que fica um pouco representada nessa figura que vem de fora e contamina as pessoas de dentro, né, de dentro da cidade. E não sei, eu fiquei com essa impressão, até porque o próprio autor fala que ele é influenciado por Lovecraft, ele fala que ele não tinha muita referência de terror na época, exceto alguns filmes mais antigos, né, que ele acho que até cita Hammer e Universal, mas ele cita essa influência muito forte Lovecraftiana, que já é uma influência que vinha com ele desde a infância, desde a adolescência. E não sei, o que vocês acham?
Não, eu concordo bastante. Eu acho que, tipo assim, é isso que o Lovecraft tem nas obras dele, né? Tipo, que ele acabava sempre transformando nesse cunho mais racista e tal. Eu acho que esse mesmo sentido moralista que o Lovecraft tinha, ele volta nesse filme, só que ele é muito mais um olhar de um conservador social, sabe? Então, tipo, eles falam no começo, né, que ele vem, ele meio que degenera aquela sociedade, e aí o retorno dele, né, enquanto essa figura messiânica quando os tempos estiverem, tipo, quando a moral não for mais relevante, sabe? É muito uma coisa do condenamento do comportamento das pessoas na época, né? E, pô, a gente tá passando, o filme é o quê? Começo dos anos 70, né? A gente já tinha passado pela Revolução Sexual, então a gente tava tendo essa mudança de paradigma da moral estadunidense, sabe? Do que eles acreditavam. E aí você ter essa criatura que ela volta depois de 100 anos, porque, tipo, a moral social ela tá estagnada e ele vem como pra punir essas pessoas. Eu acho que também é uma visão muito moralista, né? Tipo, talvez o autor nem perceba que ele esteja empregando, né? Mas por essa herança Lovecraftiana dele, ele acaba só reproduzindo mesmo. Eu acho que nem eu estava falando com vocês mais cedo, acho que esse horror pós-Vietnã tem muito essa coisa que você falou, né? Dessa foca muito na moral baixa, assim, do povo. Sim, até na entrevista que eles dão, eles comentam que, na verdade, tinha essa interpretação, né, de um horror que tinha ali, tinha as sombras do Vietnã, né, que estava contaminado por esse mal-estar, né, da Guerra do Vietnã. E já ele acha que não tinha, talvez fosse uma coisa inconsciente, não sei, mas enfim, ele discorda, ele acha que não tinha, mas acha interessante a, a hipótese, né? Mas, enfim, tem vários filmes assim que vão associar a essa coisa do estrangeiro, né, e da zumbificação, até o próprio Invasores de Corpos que eu falei, que é uma coisa muito uma herança meio de conflitos, né, políticos, né? Por exemplo, nos anos 50 tinha muito isso, né, do Vampiros de Almas, que inspira que é o filme, o primeiro filme do Body Snatchers, né? Ele tem muito forte essa questão da guerra e dos conflitos, né? De você, por exemplo, de repente não reconhecer a pessoa que está ali do seu lado porque ela pode ter sido dominada por uma figura estrangeira, uma figura que veio de fora, essa coisa da xenofobia, né? Que, que era bastante intensificada nesses períodos de conflito político, assim. Então, isso a gente vê isso muito claramente nos filmes de terror, que são, na verdade, meio que um reflexo, né, das ansiedades sociais da época. Total. Cara, e eu também gosto muito como a direção de arte, ela também meio que reflete vários estilos da época, né? Tipo, ela tem uma coisa quase pop, não é nem pop-up, mas ela tem um estilo meio de colagem pop, assim, né? Pra refletir a casa do cara que é artista, e isso volta várias vezes no filme, né? Tipo, o jeito que ele retrata a cidade, a gente vê muito mais da cidade através da pintura dele, né? Nossa, cara, sim, é muito legal essa construção que ele faz. Tipo, eu acho que é muito foda o jeito que ele oscila, assim, entre construir a sociedade com a direção de arte, né, mostrando só aquela casa enquanto um microcosmo, e como aquela casa afetou o autor, né, e como ele usa a própria linguagem do cinema mesmo. Porque, por exemplo, toda vez que algum personagem vai ser assassinado, esse personagem ele é assassinado e é intercalado, né, a morte dele com a montagem que mostra, sei lá, os corredores da loja, ou que mostra, tipo, as ruas vazias. Então é muito como se a morte daquela pessoa tivesse intrinsecamente ligado àquela sociedade, sabe? Não só através das pessoas, mas da sociedade como um corpo mesmo. Então eu acho muito foda como ele constrói isso, sabe? Até o começo mesmo, que tipo, a gente é jogado direto na ação. Tipo, no meio de uma corrida, assim, na cidade vazia, a gente vê só lapsos da cidade, e aí, tipo, é na cidade escura, aí ele entra naquela casa, a casa tem uma luz neon muito específica, ele acha que ele teve paz, né, porque ele entrou dentro de uma casa, mas, de novo, ele, enquanto pessoa estrangeira, ele tá adentrando alguma coisa que é perigosa, né, então acho muito foda que o começo do filme já é a síntese dele como um todo também. Aquela casa, eu acho maravilhosa, maravilhosa. Primeira vez que eu vi esse filme, eu fiquei. Não, é aquela cama suspensa. É tudo aquilo, né. Enfim, eu acho muito bom muito boa a direção de arte. Aqueles quadros, eu acho eles muito impressionantes. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu fiquei embasbacada, assim, com os quadros. E é interessante que parece que eles, assim, tipo, eles estão observando ela, né, tipo, ela não tá sozinha ali, ela tá sendo observada. Eles têm uma presença muito sinistra, não sei, fiquei com essa impressão, assim. Eu acho a direção de arte desse filme surreal. Tantas pinturas da casa.
eu acho que realmente é isso. Eles representam ali uma presença física que foi tomando conta do pintor, para mim, e ele foi retratando tudo aquilo que ele estava sentindo na arte dele. Eu acho esse filme muito romântico. Engraçado, vocês falaram da questão de xenofobia e tudo mais, e eu enxerguei esse filme muito mais como um reflexo da própria colonização em si, e a nível, assim, como a nível institucional, não é? No fundo, porque acabam, no fundo, quem levou a religião, assim, para os Estados Unidos e para as Américas em geral foi o homem europeu, que eu acho que ele é retratado como, eu acho ele muito gótico, a forma como ele é retratado, mas não muito romântica. Ele lembra, assim, um príncipe saído de um quadro romântico mesmo. E eu achei muito mais, assim, ligado como assim, como se fosse criticar a forma como a religião lava a cabeça das pessoas e acaba fazendo elas acreditarem, cometerem loucuras em nome de um Deus que vai voltar daqui a uns anos, não se sabe, nesse caso eles sabem quando é, e eu achei tudo isso muito, muito interessante. E como eles executam isso na direção de arte, por exemplo, na parte que ela acorda e sente que tem alguém dentro de casa, e depois vai para ver uma pintura e a pintura está derramando uma lágrima de sangue, eu acho tudo isso muito bonito e é muito teatral também esse filme. Eu acho incrível a narração também o tempo inteiro te acompanhando, como se estivesse contando um conto mesmo. Esses detalhes do filme são muito bonitos. Essa narração me lembrou muito, acho que é A Hora do Lobo, do Bergman. Sim, lembra muito também A Hora do Lobo. A própria forma como, assim, querendo ou não, acaba por ser um pouco impressionista a arte dos dois filmes, eu acho, porque acaba te causando muita coisa, aquela tal coisa. Você tem a sensação de que aquelas pessoas estão realmente observando a protagonista. E na Casa do Lobo você também tem um pouco essa sensação de impressão com as pinturas e com os materiais que vão se formando. Eu achei muito interessante nesse sentido. Total, cara. Esse negócio da narração que você falou é muito foda como ela é composta, assim, no filme, né? Porque, tipo, no começo eu tinha medo, assim, dela cair pra uma coisa óbvia, dele ficar só narrando o que você tá vendo imageticamente, sabe? Só que não, acho que cria todo um senso poético, assim, pra narrativa do filme, sabe? Então, até os beats narrativos mesmo, sabe? Você tem essa coisa que vai e que volta, no sentido do vilão do filme, ou a narração ela mudar, né, do pai pro filho. Eu acho que dá muito a Beatriz citou, né, a influência literária dele. Eu acho que ele dá muito um tom literário, mas um tom literário que acrescenta pro cinema, sabe? Não tira dele enquanto linguagem, porque ele tá sempre contrapondo o que é narrado com uma imagem que é meio que oposta dela. Então, tipo, cria um sentido diferente, assim, quando você tá vendo. Acho isso muito foda também. Eu acho porque acaba sendo uma narração também mais teatral. Ela funciona um pouco para te situar na ação. Porque é que nem você falou, esse filme, ele te pega um pouco já acontecendo na hora, inclusive, que eu comecei a ver. Eu tava mandando mensagem já pro Klaus falando, tipo, você não colocou o filme cortado, não? Porque como que o filme começa assim? Aí depois só apareceu, tipo, o nome do filme. Mas eu acho que a narração funciona muito assim, pra ela te situar um pouquinho na história também, pra você ir sentindo também, porque eu acho interessante isso, que você vai sentindo como é a transição de estar ali naquela cidade. Assim, não sentindo literalmente, mas acompanhando, e os relatos do pai dela no fundo vão acabando te ambientalizando ali no cenário inteiro do filme. Eu tô muito perdida falando, desculpa. Nossa, assim, tipo, o fato de você ser inserido durante a ação, né? E você tá sempre naquele recurso de trilha crescente, tipo, você tá sempre que ele usa, a câmera é média, sabe? Ela é na altura de um personagem, a gente vê muitas coisas quase que como nos olhos dele, sabe? O jeito que ele enquadra as ruas vazias. Então é quase como se a gente fosse uma pessoa perdida naquela cidade, sabe? Por isso que eu gosto, por exemplo, que o filme ele meio que tem duas aberturas, o que, sei lá, poderia ser um problema, né? Mas eu gosto de ter essas duas aberturas porque ele meio que contrasta os dois polos centrais do filme, né? Que é a cidade e a garota, que é a protagonista, né? Puta, cara, acho ótimo, assim. E até os personagens coadjuvantes, né? Tipo, eu gosto como eles meio que
eles são essa coisa decadente de uma cultura, sabe? Eles são meio quase ciganos, no sentido de que eles são andarilhos, eles passam e eles acumulam coisas, sabe? Tipo, o menino ele é colecionador de arte e antiquarias, e ele leva essas duas meninas com ele, e aí, tipo, dá a entender que, sei lá, se não tivesse acontecido a trama do filme, ele provavelmente levaria a terceira, né? Porque é meio que sobre isso, ele tirando um pouquinho de cada lugar que ele passa também. Nossa, é muito legal esse trio, né? Primeiro, quando eles aparecem, é tipo uma cena super estranha, assim, né? No bom sentido. Inclusive, eu acho que antecipa, acho que um clima meio lynchiano, acho. Antecipa porque o Lynch ainda não tinha feito o primeiro longa, né? Mas antecipa porque eles entram no quarto de hotel, né? De motel lá, e tá aquele trio e o senhor, né? Que é o Elisha Cook Jr., que era um ator super clássico, assim, tipo um coadjuvante super que aparecia frequentemente em filmes super clássicos, né? Tipo Bebê de Rosemary e até filmes bem anteriores, tipo Falcão Maltese e tal. E tem aquela cena estranhíssima, aquele personagem estranho e aquele quarto de hotel decadente, aquelas pessoas e, nossa, acho tão maravilhoso. E, enfim, depois a gente vai ver, assim, aparentemente aquelas duas personagens parecem meio inúteis, assim, tipo, você fala, nossa, mas que estranho, né? Só que aí depois elas protagonizam, acho que as melhores cenas do filme, né? Que são dois set pieces incríveis, né? Que é o do mercado e o do cinema, que é maravilhoso. Aquela cena é muito perfeita. Eu acho muito icônica, muito, muito incrível. Essa cena do cinema me lembra muito Bird e Pânico, que a Bianca citou também, mas, tipo, me lembra Birds também. Essa parada da galera aparecer do nada, assim, muito foda. Você tá falando do Birds, os É pássaros do do Hitchcock? é isso. Isso, né? Que é quando ela tá no brinquedo, lá sentada nos pássaros, e os pássaros vão aparecendo de pouquinho, assim, né? Sim. Eu lembrei também, quando eu tava revendo agora, eu falei, nossa, isso é muito os pássaros, né? Tipo, mostra ela assistindo, e depois mostra mais uma pessoa chegando, aí mostra aí de volta pra ela, e mais algumas pessoas, quando a gente vê, tá cheio ali atrás dela, né? Nossa, é muito incrível aquela cena. Não, e é legal como ele decupa ela, né? Porque, tipo assim, ele antecede a tensão. Você sabe exatamente como a cena vai se desenrolar, né? Tipo, a mina, quando ela entra no cinema e o pessoal apaga a luz. Só que é tão foda o jeito que ele cria, porque ele tipo, você vê uma pessoa entrando, aí você vem pro close-up na cara dele, pra cara dela. Aí depois você vê em plano aberto outra pessoa entrando, aí do nada entra mais gente, aí vai sobrecarregando. Então, tipo, é o mesmo esquema de decupagem que o Hitchcock usa, né? Pra causar esse senso de estranhamento também. Puta, cara. Aí eu acho ótimo, assim, porque, tipo, mesmo os personagens, elas tendo pouco tempo de tela, eu acho que as atrizes trabalham muito bem, assim, pra compor, sabe? Tipo, a primeira menina que morre, ela sendo essa atriz meio que frustrada, sabe? Essa pessoa que ela quer ascender e tal, e ela vive na sombra do cara por estar com ele. E a outra menina por ela ser meio criançona, assim, sabe? E aí ela depender dele quase que num sentido de pai mesmo, sabe? Apesar da relação ter uma conotação meio sexual, assim, estranha. Nossa, cara, é muito bom, assim. E você citou o David Lynch, nossa, cara, essa cena do Mendigo também me lembrou muito a configuração lynchiana mesmo de cidade, né? Tipo Twin Peaks ou Cidade dos Sonhos, que é muito aquilo, né? De tipo, é a vida daquelas pessoas, é uma coisa pacata, só que é um senso de estranhamento, assim, quando você tá vendo, é muito visualmente específico, né? É um cenário totalmente ordinário, né? Que é tipo um motel, sei lá, e um cenário urbano, mas que tem uma certa estranheza e que, inclusive, até antes da gente gravar, eu tava pensando assim, que eu até vi a entrevista com os diretores, né? E eles falam com um certo, não sei, eu percebi acho que um certo desdém, não sei, tipo, meio assim, reconhecem uma certa pobreza, acho que do filme, até em termos de dinheiro mesmo, né? Tipo, um filme muito barato, que eles não conseguiram fazer exatamente o que eles queriam. O final é muito apressado, né? Porque eles não tinham tempo para filmar. Mas assim, eu acho. É o meu tipo preferido de filme, né? Acho que a beleza desse tipo de filme tá na imperfeição deles, assim, né? Tipo, eu adoro isso. Mas tu sabe que o pior é que eu gosto dessa coisa da falta de orçamento e tal, como eles contornam algumas coisas, porque se a gente for parar pra pensar, tipo, por exemplo, o filme ele é muito escuro, né? A gente tem essa luz central só no rosto das pessoas quando a gente tá vendo eles na cidade. Isso com certeza deve ser oriundo, né, de uma falta de orçamento e tal. Mas, poxa, é um resultado visual tão fantástico assim, sabe? É a cidade enquanto corpo, que é essa coisa escura em cima dos personagens e só os personagens, sabe? Então, tipo, fica visualmente muito foda, assim, quando você tá vendo. E aumenta muito a tensão, né? Porque você não tem informação visual de nada, né? Você fica só tenso, assim, você tá vendo só aquele rosto vindo em sua direção à noite.
Aquele jumpscare mesmo, de quando o cara tá fugindo, aí ele olha pra trás e o pessoal da cidade também tá correndo atrás dele, porque aquilo é muito foda. Ah, sim, é. É tipo como eles contornaram enfim, a falta de grana ali, né? E fizeram um negócio extremamente icônico e até aquela cena do vitral, né? Do vitral azul que aparece frequentemente e de vez em quando depois tá cheio de gente ali. Enfim, é bem. Acho o filme lindo, assim, não tem nada de ruim pra falar sobre ele. Mas uma coisa até que a gente tá comentando aqui sobre a questão da direção do filme, uma coisa que me incomoda um pouco é que tem um pouco de falta de informação, na verdade, sobre a direção, né? Porque em alguns lugares falam que ele é co-dirigido, co-produzido e co-escrito pelo casal, né? Que é o que geralmente a gente leva em conta. Só que ela não é acreditada como diretora dentro do filme. Mas já no pôster do filme tá o nome dela como diretora, né, da Gloria Katz. E eu acho que pode ter alguma relação como é que fala, alguma relação sindical, né? Algum conflito desse sentido que ela não pôde assinar o filme, mas que tem um crédito, um crédito implícito ali, né? Mas enfim, então teria sido o único filme que ela dirigiu. E já ele tem alguns outros filmes aí o marido, né? Tem alguns outros filmes no currículo aí, dirigidos. Ele dirigiu Howard e o Pato, olha isso. Muito. Um filme incrível que Isso, eu vou morrer defendendo. famigerado Howard. E eles fizeram a consultoria do Star Wars, né? Foram script doctors do Star Wars e, inclusive, eles que deram personalidade para Leia, né? Eles moldaram o roteiro, acrescentaram as falas dela e tal, e deram toda aquela personalidade independente, enfim, da Leia. Foram eles que fizeram isso. Engraçado, e é uma coisa que é interessante no filme deles, que as mulheres, assim, ok, a mulher morre, pode aparecer pelada, tudo bem. Mas elas têm um certo sentido de propósito de estar ali. Elas não são só um objeto de cenografia, sabe, do filme. E eu achei isso interessante na construção do filme. Porque na hora que elas morrem, não é uma coisa propriamente banal pra você. Você meio que quer que elas sobrevivam, por muito que você saiba que aquilo ali que elas não vão sobreviver, entendeu? Eu achei isso muito interessante. Sim, eu gosto muito delas também. É mais acho que no começo daquela. Acho que fica meio. Não fica muito claro, sei lá, a relação entre aquelas pessoas, né? É porque quando você vê, tipo, de primeira no quarto, tipo, você vê ele numa posição central e as duas mais baixas, parece que Exato. vão ser muito personagem de serventia sexual pra ele, né? Não, exato. Tem um certo incômodo ali à primeira vista, assim, né? Mas depois você vê que eles aprofundam um pouco mais nelas, assim, e como eu falei, elas protagonizam duas cenas extremamente icônicas e importantes do filme, né? Apesar de serem cenas de morte. E elas têm uma ligação entre elas também, assim, uma irmandade muito, muito legal também, eu gostei disso. Mas as mortes, elas são definitivamente muito icônicas. Nossa, o supermercado eu acho lindo. E outra coisa que eu gosto nesse filme também é que, pra mim, ele parece uma influência meio giallo, então as cores, por exemplo, do sangue eu acho muito interessante. Não sei se foi uma questão de falta de dinheiro na produção, não sei, mas eu acho que essas decisões que eles foram tomando acabaram acrescentando muito pro filme. Porque tanto o detalhe da lágrima, por exemplo, a cor do sangue é muito bonita, como, por exemplo, quando eles estão comendo carne, aquilo ali é muito bonito e é agradável visualmente de você ver, por muito que seja estranho. Ele é um filme muito vívido, assim, em termos de cores, né? Tipo, várias vezes quando ele vai resolver as cenas no escuro, ele resolve com luz neon azul pra mostrar a noite, sabe? Ele não usa só escuro. Então, tipo, lembra muito Suspiria também, esse negócio do vitral que fica voltando e tal. Sim, eu vi que eles. Eu acho assim que o filme tem influência de Argento, mas uma cena que eu acho bem. Que até eu costumo chamar coisas relativas a Argento de Argentina. É zoar, assim, mas. Tem uma coisa bem argentina, assim, que é tipo. Aquela cena que eu acho que quando eles vão na galeria atrás do pai dela, e tem uma marchand da galeria é cega, né? Aí eu fiquei pensando assim, qual o sentido disso, né? Eu acho que isso é bem Argento, tem aquela coisa meio ilógica, né? Uma certa Sim, liberdade, assim, bem típica do Argento. E, enfim, acho que tem, sim. E tem também bastante influência de cinema europeu em geral, né? Tipo, cinema italiano e cinema francês, tipo, Nouvelle Vague, Godard, Antonioni, né?
que até a coisa da perambulação, né, deles ficarem andando pela cidade, da própria narração. Acho que no Acossado tem bastante narração, Acossado do Godard, né? E então eu acho que ficou um resultado muito legal, assim, tipo, essa influência, né, de terror, assim, um terror independente americano com influência europeia, eu acho incrível o resultado. Cara, assim, eu fiquei surpresa quando eu descobri que esse filme era americano, porque pra mim ele é super europeu. Ele é muito, muito europeu em tudo que ele faz. Até a própria forma como ele usa a arte, assim. Tu vai falando que os filmes americanos não têm esse mesmo nível de cultura, sabe? Mas, não sei. Nesse aqui é diferente, porque não é chamando ninguém dos Estados Unidos de burro, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, assim, tem toda uma relação com a arte e uma ligação sentimental com a arte que é muito bonita nesse filme. Eu acho que por muito que você até nem seja uma pessoa que aprecie normalmente arte, você se sente muito confortável com aquilo, tipo, visualmente é muito bonito. E, não sei, eu acho muito interessante, assim, essa construção europeia que ele tem. Porque a própria cena quando ela vai entrando na casa do pai dela, me lembra, por exemplo, no Profundo Rosso, quando ele entra quando tem logo aquela primeira morte, que ele vai entrando, assim, na casa da mulher e tem aquele corredor cheio de obras de arte, e acaba que o assassino tá ali e você nem sequer repara que ele tá ali. Então, eu achei isso muito parecido. Nossa, pra quem ouvir, desculpem. É mesmo. 77. 77. Pra você ver. Não, olha aí o filme, a gente falando, tem influência de Lynch, influência de Argento e veio antes dos dois, né? Tipo, nem tinha me ligado disso. Mas, assim, de qualquer forma, como vocês falaram, o diálogo já estava rolando ali, já desde o começo dos anos 60, né? E o Argento já tinha feito também começado a trilogia dos animais, né? Com o Pássaro das Plumas de Cristal. Então, assim, tipo, a essência do Argento, assim, já tava no ar, vamos dizer assim. Já tava no mundo já. Sim, sim. No Pássaro da Pluma de Cristal também tem muito essa relação com a arte, né? Tipo, tanto na galeria ou quando ele faz alguns quadros, assim, tipo aquele na rua, né? Dos dois rapazes conversando e entre eles tem aquela estátua. Tipo, é foda pensar, né? Que é nessa relação. É tipo, é o que a Bianca falou, tipo, não que o americano saiba fazer arte, né? Mas eu acho que eles sempre vão pelo caminho mais pop, assim, né? Tipo, menos no caminho do que era considerado cabeçudo na época, né? Não de arte elevada, entre aspas, né? Sim, nossa, eu amo essa relação do Argento com quadros, assim, tipo, no primeiro, no Pássaro das Plumas de Cristal, tem tipo, a chave, né, pra entender o filme, tá no quadro, e no segundo eu não lembro se tem, né, dessa trilogia, aí no terceiro tem, eu acho que tem de novo, mas no Profundo Rosto também, né, como a Bianca, né, falou, e no próprio Profundo Rosto tem a questão da pintura do Hopper, né, do Edward Hopper, que ele reproduz a pintura, né, tipo, aquele restaurante, que é um quadro super famoso, The Nighthawks, se eu não me engano, são as pessoas no restaurante, né, e ele reproduz aquilo ali. Nossa, é maravilhoso, assim, tipo, a relação do Argento com as artes plásticas, é um tema incrível. Esse aqui também, inclusive, eu acho que. Eu não esqueci, foi o nome do quadro. Mas esse aqui também eu acho que tem uma influência quando ela tá deitada na cama, a própria forma como ela deita e tem aquele manto de flores em cima dela. Não sei se vocês já viram, é um quadro assim em tons de azul também. Eu acho que inclusive. Não é o da água da Ofélia, não, né? Não é esse. Eu vou tentar procurar até o final do episódio e eu falo pra vocês qual que é. Mas esse também tem muita influência, eu acho, de pinturas reais. Porque eu sinto muito, principalmente influência da corrente romântica, eu sinto muito nele. A própria imagem do Messias perto da água, eu acho tudo isso muito, muito, tanto teatral, porque acaba te remetendo para várias bases do teatro, tanto a forma como o filme é narrado, mas também acho muito, muito levado para as artes plásticas, nesse sentido. Acho que dá pra falar que ele tem uma veia muito forte, assim, do surrealismo, né? Tipo, acho que é uma recorrente, assim, na estética do Argento e no comum do David Lynch também, né? E aí, tipo, quando a gente vê ele aplicado, né, a essa vidinha americana, a gente consegue essa mescla de referências. Então é foda que ele é um filme muito rico, né? Se a gente for parar pra pensar, assim, pro filme que é tão pouco conhecido. É uma obra, quase uma gema escondida. Inclusive, aquela imagem preto e branco lá do quadro do pai dela me lembrou muito aquele. Sabe aquele negócio do Você Já Sonhou com Esse Homem?
É porque aquele preto e branco contrastado de um rosto branco te encarando, não importa o lado que você esteja olhando, sabe? Pô, aquela cena que a menina mais nova, ela tenta dormir, e aí ela olha pra cama, ela olha pra um lado, aí tem aquele rosto branco. Ela olha pro outro lado, tem aquele rosto branco, sabe? Tipo, como se a cidade inteira estivesse julgando ela como ela tá, e aí é foda, cara. Puta, é muito legal, assim. Sim, eu acho que a própria casa, ela funciona assim quase como um reflexo da cidade, porque você fica muito perturbado ali dentro e você fica toda hora esperando que alguma coisa vai aparecer ou alguma coisa vai acontecer. Tem um ambiente assim meio agoniante ali dentro. Apesar de ser confortável, tem um ambiente muito agoniante. Apesar da cama suspensa. Esse é muito. Deve ser difícil dormir ali com aquele monte de rosto te olhando, assim. E tem um climão, assim, de pesadelo, né? E acho que sei lá, dessa paranoia, essa coisa de você estar sendo observado. E eu acho que até isso se relaciona um pouco com a frase que a protagonista fala, alguma coisa do que se passa no interior, de você mesmo, uma coisa assim, né? E eu acho legal como. Assim, por ele trazer essas cartas do pai dela, né, que vai mostrando pouco a pouco, assim, a questão da transformação, de como ele tá se sentindo. Eu acho legal se a gente pensar como um filme de zumbi, né, que é, tipo, são poucos os filmes que mostram o ponto de vista do zumbi, né, tipo, ainda mais questão dele, como ele tá se transformando, de como ele tá se sentindo, e ele vai descrevendo isso de uma forma muito angustiante, né, de uma forma muito tensa, eu acho. Sei, você vai pensando, nossa, ele tá numa fase tal, ele tá virando isso, tá virando aquilo. E, não sei, eu gosto de ver, assim, essa evolução, né, da transformação e tal. E de como também, ao mesmo tempo, o filme tem essa possibilidade de ser visto como um filme de um terror psicológico, né, até porque ela já dá uma pista, né, que ela já começa ali no sanatório, né, enfim, ver por esse lado da paranoia e dos demônios interiores, né, vamos dizer assim. Inclusive, eu achei que seria um filme muito mais focado na psiquiatria em si do que propriamente outra coisa. Isso me pegou um pouco de surpresa, porque como depois tem hora ali aquele início dela falando no manicômio sobre um pouco como que são os dias dela, como que é viver meio aprisionada dentro da própria alma e tudo mais. Eu pensei que seria um filme muito mais focado nisso. Mas acabou me surpreender muito. Tem esse, tipo, parece que vai ser esse grande, como você que falou, né, tipo, no grupo mais cedo, tipo, essa denúncia, né, dos males, do institucionalismo, né, psiquiátrico e tal, mas aí, tipo, não, ele vai para um outro lado, e aí eu não sei se ele tá fazendo um comentário específico sobre, sei lá, os profetas de hoje em dia terem sido como loucos, sabe, ou se ele tá colocando, tipo, a religião como essa coisa que mexe com a cabeça das pessoas, e aí no fim a pessoa acaba internada justamente por ela ter sucumbido a isso. Eu ainda não tenho, tipo, opinião formada sobre essa parte do filme. Não sei se vocês têm, assim. Não, para mim, sinceramente, funcionou mais como uma crítica à lavagem cerebral que as religiões podem fazer ou não, entendeu? Para mim é um pouco isso, tanto na parte de você se desumanizar, quanto na parte de você perder a personalidade, você querer a ferro e fogo converter outras pessoas. Acho que perder um pouco a racionalidade. Eu sinto que é mais assim sobre os males do, do fanatismo em si do que propriamente sobre outra coisa. Não, tipo, é foda, né? Ele é um filme, como a gente comentou, ele é um filme que ele é pouco conhecido, só que ele tem todas essas camadas, né? A gente pensou em vários paralelos, tipo, em vários paralelos póstumos, né? Que a gente acaba associando como influência do filme, mas a gente foi descobrindo que foi o contrário. Então, porra, eu acho que ele é um filme que ele precisa ser descoberto, assim, o quanto antes, né? Ele é um filme que ele tá acessível, ele tá no YouTube, ele é um filme foda, assim, trabalha vários temas muito bem sobre ele, e ele tem umas sequências muito fodas, né? Tipo, a gente comentou a sequência da morte do cinema também, a morte no cinema, a morte no mercado. Só que, cara, aquela sequência mesmo que a menina tá dentro do carro e o cara albino saca o rato e ele come o rato na frente dela, cara, puta, aquilo é de uma tensão, assim, agoniante, sabe? Até o efeito sonoro, assim, do rato sendo mastigado na boca do cara, essa coisa crocante. Esse cara, ele nem era ator, não. Teve várias participações de pessoas que não eram atores, tipo, os próprios diretores aparecem no filme, né? Ah, é? Na bilheteria, a diretora aparece na bilheteria e o marido dela acho que é um dos zumbis aí. E a galera do cinema é tipo o pessoal da NASA que tava sem emprego, fraga. No geral, tava sem emprego na época.
Caraca, que vidão, tipo, ganhar fazer uma ponta num filme desse. Nossa. Eu não, imagina esse cara, né, fazendo entrevista. Aí, tipo, o pessoal, e aí, você tem experiência como ator? Ele, não, só sou maluco mesmo. Porra, contratado, cara. Porque a cara desse personagem é muito específica, né? Tipo, ele parece que tá sempre se esforçando pra ficar vesgo. Ele tem aquela entrada dele que parece que a testa dele não acaba, sabe? Ele parece muito o Ron Perlman de Chernobyl, assim, sabe? Esse cara. Boa descrição. Mas, cara, tipo, se eu fosse dar uma nota pro filme, seria 4,5, assim. Gostei muito do filme, entendeu? Eu tenho que passar mais tempo com ele pra ver se ele é um filme com nota 5. Eu sou desses, né? Tipo, recentemente eu vi lá o especial do Bob Burner na Netflix, tem nota 5, mas agora toda vez que eu revejo, tem nota 4,5. E aí agora toda vez que eu revejo, eu dou 5, então eu vou passar mais um pouquinho de tempo. Mas que ele é um filme muito rico tematicamente, esteticamente, sabe? Ele é um filme realmente incrível, assim. E você, Bianca, o que você achou? Eu gostei bastante do filme, mas eu estranhei um pouco. Eu estranhei, eu acho que conversando agora com vocês, eu percebi que gostei mais do que depois que eu acabei de assistir. Vou dar um 4, porque eu acho que é um filme. Eu, infelizmente, assim, tendo uma direção de arte bonita, eu me apaixono muito facilmente pelo As filme. Mil e Uma Noites? Então, meu ponto fraco é direção de arte. Então, definitivamente um 4 para esse filme. Vale muito a pena a assistida. Eu achei muito foda, tipo, a primeira vez que eu vi, peguei mó viagem, assim, porque eu amo filme de terror atmosférico, assim, sabe? E então gostei de primeira. E aí eu fui ver de novo, gostei também. Então eu vou dar tipo um 4,5, porque eu daria 5 por ser um filme tão influente e com certeza influenciou vários diretores. É um daqueles filmes que, tipo, sabe, um diretor, quando menor, viu assim e pensou em fazer cinema, sei lá, ou influenciou algum filme dele. Mas como os produtores tiraram dinheiro e fuderam com o final, assim, eu fico imaginando que podia ser uma coisa muito mais foda. Então, 4,5. Mas merece um 5. Então dá por sim. Não, 4,5. E você, Beatriz, qual nota que você daria? Então, a primeira vez que eu vi, eu gostei dele, assim, mas essa segunda vez que eu vi, eu gostei muito mais. Então, eu só não dou 5 porque, enfim, tem os meus filmes ali preferidos que, obviamente, eu considero melhores, assim, então eu dou 5 para eles, mas para esse eu dou um 4,5 porque eu acho que ele merece, porque é um filme que é bastante importante, assim, né? É tipo, ultimamente nesse resgate que a gente tem feito das diretoras, né? Das mulheres que eram pioneiras e começaram a fazer cinema de horror, assim, nos anos 70 e 60. Enfim, então acho que ele é um filme que merece ser mais visto, bem mais visto. Ele tá no nível de diversos filmes que a gente adora, assim, que todo mundo fala, e tá aí essa joia escondida, né? Então, enfim, um filme super bonito, super marcante. Então acho que ele deve ser mais conhecido. Então, é isso, acho que eu dou um 4,5 pra ele. Perfeito. Então é isso. Eu vou puxar pro final, então. Quem ouviu até aqui, se você não viu o filme ainda, você já tomou muitos spoilers, então vai lá ver. Tá aí no YouTube ou em outros meios alternativos. E quem quiser seguir a gente lá no Instagram, em Spotify, YouTube, etc. Tá o Ronoir em tudo. O David tá lá no Pinguim Dançarino, sempre lá falando sobre animações. Essa semana eu também participei do Fita Errada sobre Esquadrão Suicida. Essa semana de agosto, mas se você estiver ouvindo isso, quando estiver, procura lá. Fita Errada, David. Só uma coisa que eu esqueci de comentar. A Bianca falou que, tipo, ela achou que o filme era europeu. Cara, eu tava crente que era tipo um filme alemão, porque a primeira vez que eu tava tentando ver foi pelo Stremio. E aí, quando eu ia no Stremio, era a primeira vez que eu vi um filme que tinha opção de dublagem em inglês. Eu falei, pronto, é um filme europeu que eu tô vendo dublado, né? Aí depois eu vi no YouTube em inglês e eu achei que tava dublado. Aí foi só pesquisando que eu vi que é o filme original falado em inglês mesmo. É tipo aquele filme da Argento, né? Você nunca consegue identificar a língua certinha que eles estão falando. Nossa, eu apanhava demais pra identificar. Sério, a primeira vez que eu vi Suspiro, eu vi em alemão, porque eu não sabia se, tipo, se era alemão, se era italiano, se era português. Horrível. No mínimo eu achava que ele era, no mínimo eu achava que ele era britânico, né? Porque ele tem muita cara de europeu esse filme. Inacreditável. Sim, muito.
Você quer deixar seu letterbox aí, David? No Letterboxd você pode me encontrar como David R. Purificação, é que eu tô tão acostumado a falar pra pessoa digitar, né? E você também, agora eu também tô postando vídeos no YouTube, lancei um ensaio aí sobre a crítica cinematográfica, explicando os polos e tal, vocês podem conferir. E no Twitter, David, é DEIVID, Juan 3P. É eu sei, Bianca. Gente, eu é a mesma luta de sempre. Eu sou muito reservada nas redes sociais, eu não posto nada no Letterboxd, então não é interessante me acompanhar. Mas muito obrigada por me ouvirem até aqui. Se gostarem de fotos de gato, talvez me sigam no Instagram, Bianca Matos V. E é isso. É isso que dá podcast só de pessoas introvertidas. É exatamente isso. Bom, eu também sou low profile, então só meu letterbox, Danny Fenton ou Klaus. E Beatriz, fala aí suas redes sociais pra galera te acompanhar aí. Inclusive, onde a gente pode encontrar seu filme para assistir, Bia? Então, o meu Letterboxd eu acho que é Beatriz Saldanha também. Assim, também, não falei os outros ainda. Mas todos os lugares eu sou Beatriz Saldanha. Instagram e no Twitter. O Facebook eu não uso mais, porque enfim, né? Assim, eu uso só pra falar coisas tipo pra família, essas coisas, enfim. Mas se quiser adicionar também, fica à vontade. E aí, o Letterboxd também atualizo de vez em quando. Tem muita coisa que eu não coloquei ainda, mas. E eu não tenho mania de fazer aqueles logs lá que o pessoal faz. Eu não. Então, não tem muito assim, tipo, propósito pra ver, tipo, o que eu tô assistindo, mas enfim. Tem os favoritos lá, e é isso. E o meu filme, então, o curta, que como eu já falei, ele tá na antologia da pandemia. Então, você consegue alugar a antologia, né, em todas essas locadoras virtuais, tipo Now, o da Apple TV, né? Não sei. Essas coisas assim. Acho que Vivo, Play. Tá nesses lugares, pelo menos estava. Espero que ainda esteja. Mas eu acho que tá sim. É muito chique, né, cara? Eu pesquisei Beatriz Saldanha no Letterboxd, tem primeiro o perfil de diretora, né, pra depois o perfil... Não, é totalmente surreal. Eu entro no IMDb lá e tá meu nome lá e, tipo, fico. Gente, isso é muito louco, porque eu passei a vida inteira assim, tipo, eu escrevi sobre cinema, sei lá, desde que eu tenho 15 anos de idade, vou fazer 36. Então, passei a vida toda usando IMDb pra pesquisar dos outros, aí de repente tá lá o meu nome, e eu fiquei, tá, isso é um pouco estranho. Mas o mais estranho é ler as pessoas falando do seu filme, você fica, que coisa louca isso. Mas é legal também. Tem até entrevista, né, com você no YouTube também. Ah, tem. Tem. Nossa, quando saiu o filme, todo mundo ficou muito curioso, porque eu não sei se vocês sabem, mas é sobre com o meu gato, né? Ele é. Foi esse exatamente o motivo que eu queria ver, cara. Tipo, eu tinha visto várias vezes o pôster, era o gato, aí quando eu vi o trailer, eu preciso ver. Eu Que tô ele muito mostrava... curiosa por isso. Então, pois é, então, porque assim, tipo, era pra fazer na pandemia, porque foi logo quando, assim, foi bem no começo ali, tipo, estourou a pandemia aqui no Brasil em março, né? E em abril abriu esse edital pra fazer o filme em casa. E eles falavam assim, faça em casa com o que você tiver. Eu falei, tá, eu vou levar isso a ferro e fogo. Aí eu peguei o que eu tinha em casa, montei cenário, minimamente, assim, porque ficou tudo do jeito que tava. E peguei meu gato, falei, então, vai você mesmo aqui. Aí fiz o filme com ele. Ele é um gato que fica. Que o dono morre e ele fica trancado em casa num péssimo momento da pandemia, assim, que tá todo mundo morrendo e, tipo, não que a gente não esteja vivendo esse momento, né? Mas é um pouquinho pior do jeito que eu imaginei no filme. E aí ele tem que resolver como que ele vai arrumar a ração e ele tem uns truques na manga, assim. Então procurem lá, aluguem. E muito obrigado por participar do podcast hoje. Foi foda, espero que você consiga voltar algum dia de novo. Ah, foi ótimo, fiquei muito feliz. Obrigada, porque eu adoro muito esse filme. E foi muito bom poder conversar com ele sobre pessoas que também gostam dele. E espero que isso influencie as pessoas a irem procurar o filme também, porque realmente ele é um filme muito bom. Então é isso. Obrigado de novo quem escutou até aqui e até o próximo episódio do Horror no Ar.